Então, estamos aqui com mais um estudo de casos de alunos, né, do Constelar Transforma. Estou com a Luciana Inácio. Então, Lu, quem é você? O que que você faz hoje? Então, Andréia, primeiro eu quero agradecer, né, por você ter me convidado para estar aqui e poder compartilhar um pouquinho, né, sobre mim. Então, eu sou farmacêutica de formação, né, e eu passei por uma fase em que eu estava, como posso dizer, sentindo que faltava alguma coisa para melhorar o meu trabalho. Eu entendo, né, da importância do medicamento, mas eu via que só o medicamento não resolvia em vários casos, né? Então, eu conheci, né, a constelação familiar, me interessei, só que os cursos que eu tinha visto eram cursos muito teóricos, não abordava a parte prática, né? Então, tudo bem, eu conheci um pouco dos conceitos ali, sobre a técnica, mas e aí, como aplicar, né? E aí, eu já conheci a Paula Rodrigues, né? E Sim. foi através dela que eu conheci o Instituto, né? O Heroes. E a partir dali eu comecei a seguir, não é vocês, acompanhar pelas redes sociais. E aí eu vi uma chamada para o Constelar Transforma. E participando ali das lives que você foi apresentando como que era a formação, eu falei assim, nossa, é isso que eu preciso. E Lu, Então, você decidiu rápido vir? Você assistiu o workshop? Não? Você viu as sim, aulas no YouTube? Viu o workshop? sim, Viu a sim, constelação ao vivo? sim. Você decidiu rápido ou ficou ainda se questionando? Será que vou? Será que não vou? Como foi essa coisa interna? Não, foi assim, já no primeiro dia, né, já deu para Uau. perceber que era diferente. Aí eu falei assim, nossa, eu acho que é essa formação que eu preciso. E aí, no último dia que teve a constelação e eu vi como que era, eu falei assim, nossa, é realmente o que eu buscava. Então, não pensei duas vezes, já me inscrevi e foi muito bom para mim, porque assim, eu carregava muitas dores, né? Ah, E o interessante da formação é isso, que a cada módulo, né, a uhum. cada encontro, a gente vai trabalhando questões nossas, né? E vai ampliando também a nossa visão. Então, no meu caso, eu consegui compreender as dores, por exemplo, da minha mãe, né? Uau. Do meu irmão também. E durante a formação, para cada pessoa, eu acho que um módulo toca mais, né? É, é Tem assim. a ver com a própria história, o que que a pessoa já vivenciou, né? E no meu caso, uma coisa que eu percebia é que, por exemplo, a minha mãe era uma pessoa que não tinha se perdoado, sabe? Ela foi embora, né? Ela, Uhum, ela faleceu e eu acho que ela foi assim, sem ter se perdoado, né? entendi. Porque ela pedia muito perdão para a gente, né? Assim, para Uhum, mim, para as minhas irmãs, né? Caso ela não tenha atendido, né, alguma necessidade nossa. Então, assim, eu via que ela uhum. carregava muito uma dor, né? Então, no módulo do perdão, eu consegui Ó, enxergar isso. aí, E consegui também compreender, né, por que que ela era daquele jeito que ela era, né? Por que que ela fazia certas coisas, assim, falava, né? Então, vinha lá de trás, né? E perfeito. hoje também é, só de conversar com alguém, assim, com alguma pessoa, eu já consigo perceber ali. Esse olhar sistêmico, né? Você Aí tem já coisa. vai rápido, né, Lu? E tem me ajudado muito, porque, assim, essa foi uma das primeiras formações que eu fiz para me tornar terapeuta, mas foi a formação, assim, que me deu mais segurança para iniciar o meu trabalho como terapeuta. Então, hoje,
eu atuo como farmacêutica, então eu tenho essa visão ali da parte física, né, do sistema biológico ali, mas eu tenho também essa visão sistêmica, né, daquilo que o medicamento não pode Não vai, né? curar, né? Então, é muito bom. Assim, essa formação foi uma das melhores que eu fiz, não é? Cada formação que eu fiz agregou, não é, um pouco mais, mas essa eu considero que teve um peso muito maior, porque quando a pessoa vem conversar comigo, às vezes, eu quero, né, uma consulta farmacêutica. Tá. Eu já puxo Já ali puxa, para né? o outro lado, né? Porque pelo que a pessoa me fala, eu já consigo perceber o que está além daquilo ali. Então, a gente sabe o tipo de pergunta que a gente vai fazer para chegar no ponto. É muito bom, assim, eu estou muito Incrível, satisfeita, Lu. muito mesmo. Estou me sentindo Nossa, assim. e durante as aulas, assim, né? Durante os encontros, as aulas, as constelações ao vivo, o que mais Sim. te impactou para você nessa sua busca de que estava faltando algo, né? A Lu, farmacêutica, mas faltava algo, faltava um olhar que você ainda não entendia o quê. E quando isso se completou, em que momento, que experiência, que movimentos ali de aulas ao vivo você caiu a ficha, que dava para juntar? Eu acho que quando nós fizemos aquela parte que une a psicossomática, não é? Então, aquilo que contribuiu ainda mais, né, para a minha área de atuação, não é? Uhum. Porque além dessa questão sistêmica, tem essa parte, não é, da psicossomática que todo Perfeito. problema de saúde tem uma coisinha ali por trás, né? Você lembra de algum caso que você já atendeu, um paciente mesmo, né? Ou uma questão de pele, né? Pele está muito ligada à psicossomática. O que você já pegou assim que você falou, caraca, o remédio vai aliviar? Vai aliviar. Mas eu atendendo aqui, tem algum caso assim que você conta que ficou marcante para você? Tem, e foi logo quando eu terminei a formação aqui com vocês, eu estava lá onde eu trabalho e veio Trabalha onde? numa Numa farmácia farmácia mesmo de manipulação de aqui, manipulados, tá? isso. E veio um senhor querendo conversar com a farmacêutica. E lá somos duas, mas Tá. nós alternamos os horários. Então, eu trabalho de manhã e a outra farmacêutica à tarde. Então, chegou um senhor e ele falou assim: eu queria conversar, né, com a farmacêutica, porque eu queria ver se tem alguma coisa que vocês possam fazer para mim. E ele estava com uma alergia na pele. E Braço? assim, nos braços, nas costas. Uhum. E ele levou as receitas Tá. de médico, né, no caso. Uhum. E ele falou: olha, já tem mais de um ano que eu estou usando esses medicamentos aqui, e assim, não resolve. Alivia um pouco, mas não melhora, eu não vejo melhora. Eu não queria continuar. Eu queria ver Uhum. se tem alguma outra alternativa. Aí eu falei assim: Tchum, né, Lu? Tum. eu falei assim, olha, se o senhor quiser, a gente tem uma salinha aqui, a gente pode conversar, né, com mais privacidade. Tá. E aí eu conversei com ele e logo já me veio, ó, tem a ver aí com alguma perda de contato de alguém, né, Total. importante. E aí ele contou que ele tinha perdido o filho dele mais velho, Uau. né? E Ó. aí fez muito sentido para ele tudo que eu falei, né, em relação àquilo. E aí eu falei para ele, né, que tinha possibilidade, sim, de nós fazermos outros cremes que não tivessem aqueles componentes, né, que fosse uma Uhum. coisa menos prejudicial, né, no sentido de efeitos colaterais, né, em relação ao que ele estava usando, mas que tinha essa questão emocional também, né, que se ele quisesse,
A gente podia combinar, né, de continuar os atendimentos. E só que o que aconteceu? Ele mudou de cidade, Ah, é, tá, ele foi embora. Então, eu não consegui, assim, dar continuidade, mas ok. é, aquilo, assim, me chamou a atenção, porque foi a primeira vez que lá, né, na farmácia, eu tive coragem de falar assim, não, vamos começar aqui. E logo após a formação, né, Lu? Logo após o Constelar Transforma, você falou, caramba, acho que tem a ver. É, E aí, assim, começa a nascer essa terapeuta lá, né, no finalzinho do exatamente. Constelar Transforma. Olha que incrível. E aí, agora, eu, atendo online, então, assim, a maior parte dos meus Uhum. atendimentos são online, porque atendo pessoas de várias partes, não é? Do Brasil. Uhum. Inclusive, eu já atendi uma amiga minha que não é brasileira, Da onde? ela é croata, mas a gente Uau! fala uma língua em comum, que é o italiano. Ah, tá bom. Então, ela estava passando por uma situação assim bem difícil na família e que o pai dela teve um problema de saúde, então assim isso afetou muito, né, toda a família. E aí ela não estava conseguindo dar continuidade aos estudos dela, então eu consegui ali ajudar um pouco, pelo menos. E, e tenho atendido presencial também aqui. Sensacional. Tem um outro espaço que é de terapias integrativas, então eu consegui também. Então as Uau! coisas estão indo bem, estou muito satisfeita, muito mesmo. Uau! Lu, além desses resultados aí, né, dessa terapeuta que nasceu, né, faz 2 anos aí, que Uhum. resultados na sua vida, que resultados esse olhar sistêmico, né, o Constelar Transforma trouxe para você? É, por exemplo, quando acontece alguma situação que eu antigamente iria reagir de um determinado modo, hoje eu já estou um pouco mais madura em relação a quando eu comecei, Sim. porque me ajudou a não levar as coisas tanto para o lado pessoal, sabe? Porque teve uma época que eu fazia muito isso. Então eu falei, peraí, não, não é isso, não é assim. A pessoa não está fazendo aquilo para me agredir, né? Assim, não é porque sou eu. Então, assim, já Perfeito. consigo ver as coisas com outro olhar mesmo, né? As situações. E, e eu consegui também, por exemplo, compreender por que que eu demorei tanto, assim, sabe, para começar a trabalhar dessa forma que eu trabalho hoje, porque antes eu achava assim que eu não tinha perfil, que eu não Uhum. tinha Lembro, jeito, sabe? lembro. Que eu sou uma pessoa mais reservada, mais Sim. introvertida, né? Então eu pensava assim, eu tenho que trabalhar em um laboratório mesmo, né? Sem ninguém me ver. Então ajudava de outras formas, porque eu era pesquisadora antes, né? Uhum. Então eu estava sempre ali ao microscópio, ou no meio de equipamentos, né? Manipulando equipamentos, enfim. E, e depois, assim, eu falei, não, eu posso ajudar mais, sabe? É, o que me ajudou foi um problema que eu tive justamente no período em que eu ainda era pesquisadora, sabe? E me bateu uma crise muito grande, porque eu pensei assim, olha, o meu trabalho, ele contribui sim, não é? Ele vai ajudar as pessoas a terem uma melhora, né, na qualidade de vida, segurança ali no uso dos medicamentos, mas eu ainda sentia que, sabe, eu podia fazer mais ali diretamente para a pessoa, não é? Porque a contribuição como pesquisadora, ela leva um tempo maior para chegar no público-alvo, não é? Sim.
Então, porque na pesquisa tem muitas etapas, então dura muitos anos. E aqui, dessa forma, com uma pessoa, eu consigo ajudar diretamente, né? Então, era o que faltava mesmo para mim, sabe? Para eu me sentir realizada profissionalmente, né? Eu lembro, Lu. Eu não sei se você estava fazendo TCC, estava numa crise interna, Ah, eu eu não sei se era tava, mestrado ou doutorado. O era que era? doutorado, eu estava Era no final do doutorado, você doutorado. estava fazendo TCC, Uhum. estava internamente, durante o curso, né? Você entrou no momento certo. Porque você É, estava se questionando como profissional, tipo, que legado eu vou deixar para o mundo? E será que eu uhum, tenho o perfil? E é. ver que nasceu essa terapeuta, Lu, o que você fala para aquela lá que chegou? Para aquela que estava surtando? Para aquela Lu, o que você fala para ela hoje? O que eu falo hoje que Isso. o que eu falo é que tudo que ela passou valeu a pena. Porque se Uhum, ela não tivesse passado pelo que ela passou, ela não teria chegado onde chegou. Não teria a uhum, visão que tem hoje. Mas se tudo, por exemplo, quando eu fui embora do Brasil para fazer o doutorado, né, fora, uhum, é, eu tinha a oportunidade de continuar aqui. Eu tinha uhum. portas abertas aqui. Mas hoje eu entendo que foi importante ter saído, porque se eu tivesse continuado aqui, as coisas iam dar certinho, assim, sabe? Eu ia talvez não entrar naquela crise, Uhum. né? E não refletir assim tão cedo sobre qual era o melhor caminho para eu seguir, né? O que que eu realmente queria. Eu passei a me questionar porque eu entrei numa crise, eu caí num buraco grande. Foi duro, sabe? Foi difícil levantar, mas eu consegui. Assim, Incrível. E olha como tudo tá certo, né? Você olha para trás, tava, é tudo certo. Tinha que entrar na crise, tinha que conhecer a Paulinha, ela te atender, uhum, depois vir olhar no Heroes um workshop de constelação, se questionar se é isso. Será que esse é meu legado? Só ficar prescrevendo remédio? Não, não quero isso. E aí nasce uma terapeuta que, com o olhar, consegue olhar além do medicamento, consegue ver de uma outra forma, atendendo agora num espaço integrativo e vendo que dá para unir, né, a alopatia e a terapia. uhum. Dá para tirar um pouco do medicamento e também o olhar interno, porque só o medicamento, a pessoa vai ficar por anos, 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 passando uma pomada há anos. Vai dar uma melhoradinha, vai dar uma melhoradinha, mas vai voltar. E É, esse atendimento, né, esse olhar interno, não tem preço. As pessoas vão ficar indicando, indicando. e o- a maioria das pessoas que vêm para mim são de indicação de pessoas que eu já atendi. Sim. Então é muito legal você ver que, não é, a pessoa ficou satisfeita e que percebeu, né, que ali tem um Uhum. valor mesmo e que aquilo faz sentido, né? Então, E doenças psicossomáticas existem de monte. Dá para uhum, escolher uma só ou focar em todas. é, Sensacional, Lu, que resultados incríveis. Né? Nasceu uma é, terapia. nasceu. Nasceu. Eu E ó, sou muito pode ter. grata mesmo a vocês, porque assim, Ah, querida. foi com essa formação mesmo que eu fiz. É, tem mais uma outra formação que eu fiz com vocês também, que eu. Dona Lista. É, então, e ajuda bastante, Uhum, porque dependendo do caso, não é? A pessoa não consegue expressar ali, ela está numa confusão tão grande, uhum, que aquele teste ajuda muito, não é? A ver em que ponto que a gente precisa trabalhar, começar o trabalho, né? perfeito. Então, Não, e você ganha, tem uma vantagem de ser farmacêutica, é isso que é legal, né? né? No começo lá, será que? É muito ao contrário. Então, você unindo as duas coisas faz total diferença. E quantas pessoas, quantos terapeutas, né? Ou até farmacêuticos que possam estar assistindo aqui esse estudo de caso, e o que que você fala para essas pessoas, né? Esses terapeutas estão indecisos de entrar no Constelar Transforma, não sabe se é para eles, estão com um monte de coisa, o que que eles podem encontrar aqui? Bom, a primeira coisa é que, assim, além da parte teórica, que a gente consegue entender muito bem, pelas suas aulas, né, que são Uhum, muito claras, e a forma como você
também passa esse conhecimento, é muito leve, não é? E principalmente os encontros que a gente tem ao vivo e que a gente tem a oportunidade de vivenciar ali como que é essa constelação na prática, não é? Então, se alguém que estiver assistindo a gente tiver em mente em fazer um curso, não é, uma formação em constelação familiar, eu recomendo que faça com a Andréia, que faça o Constelar Transforma, porque já sai na frente com essa parte da prática, porque não adianta saber ali a teoria, não é? A técnica de trás para frente, mas na hora de aplicar, como que eu vou fazer, não é? E tem aqueles encontros em que a gente pode acompanhar um atendimento real, né? Ali, então a gente avalia como que cada um faz o atendimento, a gente vê pessoas diferentes, porque assim, tem gente que tem dificuldade, né, Para entrar, né? para entrar ali, e quando a pessoa está muito fechada, não é? A gente tem que saber, e aí, como que eu faço essa pessoa, né, destravar e conseguir sair da sessão, né, com a clareza que ela precisa, para ela conseguir melhorar aquele ponto da vida dela que ela está precisando, que ela está sentindo que se não melhorar as coisas vão ficar mais difíceis, né? Uhum. Então, essa para mim é a grande vantagem, assim, da gente ter essa prática, não é? De poder acompanhar atendimentos reais. Então, assim, é um estágio mesmo. Então, a maioria das formações que a gente vê não tem isso, não é? E eu já tinha visto outras formações, assim, fiz uma, mas foi muito teórica, e eu falei assim, tá, muito legal, mas como que eu vou usar? Como que eu Tipo, vou vou aplicar? pegar esse certificado, pôr na parede e ficar olhando para ele, né? Então, assim, a maior vantagem que eu vejo, assim, é principalmente essa parte prática, e não vi em lugar nenhum, assim. Então, a gente sai já, assim, com bastante segurança para atender. Não, eu já vi, eu já atendi, né? Então, sempre que a gente está no grupo e que tem a oportunidade da gente ser o Assistir. constelador, a gente, né? Tem essa chance, então tem que aproveitar isso mesmo, assim. E de verdade, a sua formação, assim, poderia custar até mais, tá? Sim, Poderia custar mais caro, a gente sabe disso. verdade. É verdade, Lu. Porque o que vocês entregam, assim, nossa, não, ninguém no mercado faz. Tenho certeza disso. Ai, Lu, obrigada, viu? É muito bom ouvir. E é gostoso de ver, né? Estou conversando com os alunos e ver esse depois, né? Porque teve aquele depoimento logo na sequência da formação, mas ver depois, ver que você está trabalhando num espaço integrativo, ver que você já está com esse olhar de sacar e ver, caramba, essa pessoa tem alguma coisa, por isso que ela está assim, que só um Uhum, medicamento não vai fazer a diferença. Você está contribuindo com o mundo, né? E aí te preenche, né? Aquele vazio te está preenchido de falar, caramba, eu posso ser uma farmacêutica muito diferenciada. E aí você tem o diferencial por ser farmacêutica. É uma terapeuta que é farmacêutica. Aí, Lu, você está na vantagem, amiga. uhum. Você está na vantagem. Você tá na É, vantagem. eu estou muito feliz mesmo, assim, e te agradeço muito, né, porque você faz parte disso, né, muito mesmo, muito feliz mesmo, Oh, de querida. coração, assim. Eu agradecemos aqui, viu?